É, boa noite a todos, então. Nós estamos hoje, no dia 18 de janeiro, retomando o programa de formação política do Núcleo Sernambetiba e o Núcleo Bete Carvalho. O programa teve um recesso aí de um mês, então nós estamos hoje fazendo a abertura do programa 2022 com a convidada, doutora Érica Takimoto. Não precisa falar doutora, não, pelo amor de Deus. Não, todas as honras de todos os cargos que lhe forem devidos. Então, eu vou fazer a apresentação, Érica, e eu vou fazer a apresentação sua, e aí você discorre, o procedimento que a gente tem usado. Você faz o teu desenvolvimento do tema, e depois, ao final, enquanto você estiver fazendo o desenvolvimento do tema, desenvolvendo o tema, as pessoas se inscrevem, quem quiser falar, se inscreve no chat, e aí a gente abre depois para as perguntas e depois para as tuas respostas. Tá bom? Ok. Bom, então, boa noite a todos. Eu quero agradecer muito a Érica Takimoto por ter aceito o convite de participar do nosso programa de política. Isso muito nos honra tê-la aqui apresentando. E agradecer aos nossos companheiros que vieram aqui participar desse programa de hoje. Agradecer ao Henrique Pisolato, que está aqui, que tem prestigiado nossos programas, nossos eventos. O Eduardo Moreira, que é o coordenador, junto com a Amanda e o Pedro Paulo, e a Priscila, a Dailza, a Renata, e o Antônio Freire, que são do Núcleo Sernambetiba. E agradecer, por outro lado, os companheiros do Núcleo Freguesia, o Bete Carvalho, que estão aqui também, o companheiro do Írio, que divide a coordenação do núcleo comigo, a companheira Ana Ludmila, Denise Corecha, o Clóvis Nascimento, que está aqui também, a Renata, que também participa do nosso núcleo, dos dois núcleos, a Michele Ferreira, grande companheira também, o Márcio Júnior, eu não falei, que é do Núcleo Sernambetiba, né? Então, um abraço a todos e vamos lá, eu vou fazer a apresentação da Érica, tá? Bom, dispensa um pouco de apresentações que todos já conhecem, mas a Érica é professora, escritora, é política, é filiada ao Partido dos Trabalhadores, lógico, e eu tive a honra de estar presente na filiação dela você estava lá em Madureira, né? Oh, meu Deus, na escola de samba. Império Serrano. No Império Serrano, com o Lula estava lá e você recebeu do Lula ali a tua filiação. Eu não lembro nem que ano foi aquilo, foi 2016, né? 2017. 2017, isso. Então, a Érica, ela é graduada em Física pela UFRJ, tem um mestrado em História de Ciências e das Técnicas História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia, é doutora pela UERJ em Filosofia, coordenadora da Física do Cefet, vencedora do Prêmio Saraiva de Literatura, primeira suplente do PT na UERJ, foi, né? Na LERJ. Na LERJ. Sim. Na LERJ, ainda é, né? Eu acho que eu travei, né? Posso fazer uma pergunta? Bom, já que ela fez doutorado em filosofia, eu queria saber o que filosofia. Foi. Sim, a filosofia é muito grande. Eu quero saber o que foi a tese de doutorado, sobre o que? Se tem a ver com as mulheres ou tem a ver com a física. Posso falar, Estela? Estela, tudo bem? Pode. Tá. Ana, obrigada aí pela pergunta. Boa noite aqui para todas as pessoas que cá estão, né? Eu acho, obrigada pelo convite, pela oportunidade de a gente conversar.
Respondendo a primeira pergunta da Ana Ludmila, eu sou formada em física, o meu mestrado é em história, o doutorado é em filosofia, só que tanto história como filosofia, eu puxei a minha pesquisa para história da ciência e filosofia da ciência, o que me fez modificar, e aí a gente pode falar um pouquinho sobre isso, quanto que tanto a história quanto a filosofia modificou a minha forma de ver o ensino tradicional, né, do Brasil, e quanto que isso revolucionou a minha vida em sala de aula a partir do momento que eu tive contato com a filosofia da ciência. A partir daí, eu comecei a falar muito, né, sobre que a diferença das ciências exatas e ciências humanas não se fundamenta, e só para vocês terem uma ideia, o título da minha tese é O que há de metafísica, ou seja, meta no sentido transcendental, na física. E eu mostrei que, na sua base, qualquer teoria científica tem o metafísico, ou seja, aquilo que você não consegue pegar. Por mais que você equacione, o fato de você equacionar, você não dá conta do conceito. Vou te dar um exemplo, rapidinho, tá? Para não ficar dando aula de física aqui para vocês. Vou dar um exemplo. Pega uma equação qualquer, uma segunda lei de Newton, que é bem famosa, força igual a massa vezes aceleração. Eu posso equacionar isso, mas se eu perguntar para vocês assim, o que é massa, ou não perguntar para vocês, posso perguntar para Newton, o que é massa, a gente vê que ele tem muita dificuldade de fazer essa definição. Ele pode equacionar, mas definir o que é isso não consegue. E até hoje, no maior laboratório de física do mundo, no CERN, quando eu estive lá fazendo o curso de física de partículas, o que estava sendo debatido é o que é massa. Da onde que surge isso? Como é que as coisas começam a ganhar a propriedade que os corpos com massa têm? Então, não é um conceito simples de ser definido quando a gente vai analisar isso a fundo. Então, a tese foi muito sobre isso, falando que tem de metafísica dentro da física, e daí é onde eu extrapolo, que não existe ciências exatas. Aliás, a diferença entre ciências exatas e ciências humanas não procede. Isso é mais como uma série de coisas que a gente sabe, uma construção cultural, que a gente inventa para dar conta para colocar tudo em caixa, e que não está dando muito certo, acho eu. A gente pode até trazer esse debate aqui também para a questão do negacionismo e uma série de coisas que a gente pode debater aqui também. Mas, enfim, a tese foi sobre isso. Você está muda, Estela? Então, a última coisa que eu queria falar para vocês, para passar a palavra para a Élica poder desenvolver o tema, é que a Élica, ela fez das redes sociais dela uma verdadeira trincheira de resistência progressista. Então, assim, a Élica usa bem as redes dela e ela atinge um público bacana, que é o público jovem, e as mulheres, e eu acho que é isso aí, Élica, e a gente vai com toda a força aí que a gente está junto. Passa a palavra agora a você, para você desenvolver o tema, tá bom? A gente vai falar aqui, então eu posso falar como é que é a rede social, essa minha experiência com rede social, que não é uma experiência pequena, é uma parte intensa da minha vida, bom, enfim, vou falar começando sobre isso, depois a gente abre para o debate, ok? A gente tem, eu comecei, eu tenho um blog há muito tempo, elicatakemoto.com, onde eu já escrevia, inclusive o prêmio Saraiva de Literatura que eu ganhei foi em cima de crônicas que eu escrevo no meu blog. E quando a gente fala de crônicas, a gente escreve sobre tudo, sobre, no meu caso, sou mãe de 3, dois meninos, uma menina, então tive muitas histórias aqui com eles. Dona de casa, na época que eu era esposa, me separei, arrumei namorado, enfim, uma série de coisas aí. Uma série de experiências traumáticas também. Sobre tudo isso eu vou narrando, eu vou falando, sem medo de julgamento, sem vergonha alguma, que eu descobri, inclusive, utilizando rede social, que por mais que você ache que a sua dor é muito ímpar, você não precisa ter vergonha dela, que no mínimo tem 3 milhões de pessoas que sentem a mesma dor que você. Então, eu passei a ficar cada vez mais sem vergonha, para falar sobre as minhas dores. E é claro, pelo fato de ser professora, ter sido professora da rede particular, da rede estadual, da rede federal, e entrando no Cefet desde 2006, não teve como eu não escrever sobre isso também, porque eu vivi uma experiência extremamente intensa dentro do Cefet,
que primeiro, né, sair da rede estadual e para a rede federal. A rede estadual aqui no Rio de Janeiro, na escola em que eu trabalhava em Cascadura, não tinha nada, não tinha de sentar e chorar a coisa que eu fazia. Né? Foi um momento da minha vida, tirando a pandemia, que eu flertei com a depressão, né? Da gente ficar... Eu falei assim, caramba, eu não consigo fazer nada aqui. Na escola tinha banheiros insalubres, nesse calor que é o Rio que a gente está vivendo. Imagina uma escola em Cascadura com 30 alunos, exatamente nesse calor, com 30 alunos, 30 a 40 alunos em sala de aula, à tarde, com um teto, com uma telha de amianto, que, sabe? Todo mundo, não sem ventilador, uma sauna ali dentro, todo mundo se abanando. Como é que isso tem condições da gente ensinar qualquer coisa, né? Nessas condições? Nem eu de ensinar, porque eu também passava mal ali, e muito menos a galerinha ali de aprender. Então, e faltava professor para caramba, enfim, era muito triste a situação. E eu fui para esse lugar, para o Cefet, em 2006. E quando entrei, aí é interessante pontuar em 2006, porque quando eu entrei no Cefet, e tudo isso que eu estou falando, eu narrei em rede social, em vários textos diferentes, né, de formas diferentes, certo? Em 2006, quando eu entrei, o diretor, na ocasião, virou para a turma toda que estava entrando e falou o seguinte: vocês não vão encontrar aqui, bem-vindos, professores e tudo mais, vocês não vão encontrar aqui nenhum professor infeliz. Olha só a frase que foi me falada em 2006. É inacreditável uma coisa dessa ser falada hoje, não é? Você está indo para uma instituição e nesse local, olha como é que os tempos mudaram. É interessante, eu estou narrando dessa história e estou vendo como é que isso mudou. Eu lembro o auditório do Cefet cheio, devia ter uns 100 professores, né, ali chegando para várias unidades diferentes, e o diretor falando: vocês não vão encontrar aqui professor infeliz. Eu cheguei a rir, porque eu já vinha de uma rede particular, que é um lugar horrível de se trabalhar, numa rede estadual, que é um lugar que não tem condições nenhuma de trabalho, na escola que eu trabalhava. E como assim? Não ter professor infeliz? O que é isso? E achei que isso fosse delírio dele, sabe? Propaganda, não sei para quem ia fazer propaganda, mas enfim. E comecei a trabalhar no Cefet. E qual foi a minha surpresa, pessoas? Eu vivi, acho que uns 10 anos mais felizes da minha vida como professora, de 2006, e eu pontuo direitinho, a 2016. Eu vi, assim, tudo que você possa imaginar. É laboratório de ponta. Além do Cefet, a pessoa não tem muita noção do que vem a ser o Cefet. É uma instituição imensa de ensino. A gente tem vários campos distribuídos pelo estado do Rio. Inclusive, visitei todos eles. A gente tem, no caso do Cefet Maracanã, a gente tem graduação em engenharia, em física, a gente tem mestrado e tem doutorado. E tem ensino médio nível técnico, ensino técnico nível médio, quer dizer. Então, é uma coisa muito grande. Então, a gente está andando por ali, a gente está conversando com vários pesquisadores, pesquisadoras, muito debate acontecendo, os auditórios sempre lotados com palestrantes, é um lugar maravilhoso de se estar. E eu não queria voltar para casa. Eu lembro que eu terminava a minha aula, né, que geralmente quando a gente termina a aula numa escola, a gente quer voltar correndo para casa. Eu não queria voltar. E uma coisa que eu fiquei assustada é que eu tinha tempo de almoço. Eu nunca tive tempo de almoço na minha vida como professora, assim como muitos não têm hoje, né? Claro que a gente viveu pandemia, ensino remoto, mas, enfim, sobre tudo isso que eu estou falando, isso foi narrado de várias formas diferentes em rede social. E aí aconteceu ainda, entre 2013 e 2014, a política das cotas ser implementada no Cefet. E eu vivi isso ali, né? Eu vi, né, a primeira turma de cotas chegar e vivi a apreensão de vários profissionais de educação em relação àquilo, né, que o Cefet nunca teve isso, política de cotas. Os nossos alunos eram, né, as nossas turmas eram né, de alunos e alunas brancos e brancas de classe média. Então, daqui a pouco entra cota para a escola pública, cota de classe, cota de raça, enfim, são 5 tipos de cota. E aí a gente começou a lidar com turmas com uma diversidade que a gente não desconhecia ali dentro, o que foi excelente para o crescimento
da instituição como um todo, né? Porque eu vi ali, né, pude comprovar que capacidade intelectual não tem absolutamente nada a ver com conhecimento, que a pessoa, de fato, pode não ter uma base de matemática, o que não quer dizer que ela não seja capaz de aprender vários conteúdos. E se ela não tem base, a gente tem como, na instituição, correr atrás para dar essa base para ela, como a gente correu para correr atrás da matemática zero, português zero, aula de redação, a gente teve monitoria, a gente não tinha, e a gente colocou o sistema de monitoria para dar mais suporte ainda, né, para os alunos e para as alunas. A gente tem um trabalho no Cefet muito bacana, que muito me emociona, porque a gente conseguiu ajudar vários tipos de cotistas, né? Mas os cotistas de classe, que são, a gente não conseguiu atingir muito. Volto a dizer, tudo isso foi muito narrado em rede social, porque assim, são pessoas que não tinham, que chegavam em casa e não tinham o que comer, né? Ou que vivia ainda em abrigos. Então, eram pessoas e a pobreza não se resolve só você dando oportunidade ou dando dinheiro. A pobreza não se resolve assim, né? O conceito de pobreza é um conceito muito amplo. E essas pessoas já estavam muito machucadas, muito feridas, muito traumatizadas, adolescentes. Por exemplo, tinha monitoria de graça, tinha biblioteca de graça. Esses alunos, essas alunas não utilizavam nada disso, porque não se sentiam no direito de frequentar uma monitoria, de usufruir daquele espaço. Então, a gente criou um projeto lá no Cefet muito bacana, onde a gente seria tutora de 2 alunos. Isso era voluntário a gente fazer. E o que a gente fazia com essas pessoas? A gente levava para passear. Então, tinha aluno que nunca tinha visto praia, morador do Rio de Janeiro que nunca foi à praia, que nunca tinha ido ao cinema. E o fato da gente começar a levar para passear, levar para o museu, para a biblioteca, essas crianças, esses jovens, já foram modificados internamente, né? Você entender que você tem direito à cidade. Agora, imagina, né? Esse jovem é modificado com esse olhar, né? Com essa oportunidade e com esse carinho, com esse cuidado, e educação sempre é uma via de mão dupla. O profissional, o tutor, a tutora que está cuidando, né, desse jovem é modificado muito mais. Eu cresci muito, como estou falando, como profissional de educação, mexendo com isso. Tudo isso foi colocado, certo? Em rede social de várias formas diferentes. Assim como em 2016. Quando aconteceu o golpe, isso, a minha vivência, né, com o golpe, eu estava coordenadora de física no Cefet, então era chamada para várias reuniões de orçamento. Assim que aconteceu o golpe, foi imediato o sucateamento que começou a acontecer não só dentro do Cefet, como institutos federais e universidades, né? Então, o que a gente estava trabalhando, a gente ia para congresso, ia para simpósio, chamava pessoas. Quando a gente chama, por exemplo, palestrante do Sul para vir para o Cefet, a gente paga essa viagem, isso é um custo, né? Tudo isso acabou. Assim como foram cortadas bolsas de iniciação e outras bolsas que foram sendo cortadas ao longo do caminho, atingindo o auge em 2021, que a gente teve um corte de 90% na pesquisa aqui no Brasil, que o Cefet, como uma instituição que faz pesquisa, também foi atingido. Então, volto a dizer, tudo isso foi narrado em forma de crônica. Eu não faço uma postagem simplesmente contando, narrando o que aconteceu, né? Eu procuro colocar, assim como as crônicas existem, conteúdos literários, então tornando aquilo uma coisa agradável da pessoa ler. E os meus textos, aí fui falando também, obviamente, né, de médico cubano, eu falei também de Bolsa Família, eu falei de várias outras coisas que eu estava vendo pelo Brasil acontecendo. Quando, por exemplo, as empregadas domésticas, né, tiveram o serviço reconhecido, né, oficialmente, carteira assinada no governo Dilma, eu escrevi sobre isso, né? E os meus textos emocionaram muitas pessoas, isso foi viralizando muito em rede social. E eu acabei crescendo muito no Facebook, foi um crescimento que eu nem sonhava em atingir, né, o que eu tenho hoje. Somado em todas as redes, eu tenho 800 mil pessoas, que isso é quase 1 milhão de pessoas, né? Pensando bem, é muita coisa. Juntando Twitter, Instagram, Facebook, tudo isso. Agora, é um aprendizado e é também uma coisa que mexe com a nossa mente, porque vicia muito.
né? A gente fica muito, eu vou colocar com muitas aspas esse termo, escravo de rede social, com muitas aspas, porque o conceito de escravidão não é por aí, mas, enfim, a gente fica trabalhando de graça para a rede social e isso afeta o nosso cérebro também. Né? Já está, muitos debates já aconteceram, cientistas, inclusive, já analisaram cérebro de quem utiliza a rede social, a gente fica todo trabalhado na ansiedade. Né? Todo mundo sabe disso. Né? Imagina uma rede social grande e sou eu que faço tudo. Não tenho uma pessoa para me ajudar. Tudo que vocês virem sendo postado, hoje eu tenho alguém para me ajudar a fazer meus cards. Alguns cards que eu coloco no Instagram, alguns cards que eu coloco no Facebook, ou algumas pessoas, por exemplo, que eu comecei a correr o estado do Rio, eu achei interessante outras pessoas saberem que eu estou correndo o estado do Rio. Aí eu pedi até para o Fernando, que é o que tem, sugiro que todo mundo siga ele no Instagram, Desenhando Nando, alguma coisa assim, excelente, fez várias caricaturas. Eu pedi para ele fazer uma caricatura, né, que eu ia postar quando eu estivesse viajando para tal lugar, que eu avisaria com a caricatura que ele fizesse. E eu paguei para isso. Então, assim, sou eu que administro tudo, então é muita coisa. Sou professora do Cefet ainda. Eu sou mãe de 3 pessoas, sou filha, né, de 2 pessoas idosas, então é muita responsabilidade que a gente lida. E aí agora vamos lá, né? Experiência em termos de política, tanto em 2018 quanto em 2020. Não foram experiências boas. A gente percebeu, em 2018 eu levei um susto, em 2020 mais ainda, que o engajamento da minha rede caiu muito, né? Do Instagram, do perfil e da minha página no Facebook. Caíram. Aí tinha pessoas que vinham perguntar para mim se eu não estava postando mais. Eu falei assim, não, eu posto todo dia, né? Não, porque eu não estou recebendo as suas postagens, muita gente comentando. Aí, para ler as minhas postagens, tinha que entrar no meu perfil para ver. Então, isso, né, é algo, né? Sinalizou algo. Quer dizer, cara, justamente em época de eleição, tanto em 2018 quanto em 2020, isso acontecer. Então, isso mostra que a gente fica muito refém do algoritmo de rede social, né? Que foi algo que me assustou muito. O que me fez, por exemplo, em 2021, né? Já na pré-campanha para 2022, eu fazia algo que eu nunca tinha feito, que é começar a correr o estado para conversar com pessoas com a compreensão, com a ciência que a gente precisa. A rede social é importante, sim, mas que a gente precisa sair de rede social. A gente precisa fazer um trabalho, é o que todo mundo está falando, conversar com a base, conversar com a comunidade, fazer uma estrutura sólida, né, conversar com pessoas para além de rede social, para não ficar refém de algoritmo, formar núcleos mesmo, núcleos políticos, né, nos lugares onde a gente consegue formar. Isso é importantíssimo, importantíssimo. Porque, por exemplo, eu tive em vários lugares, eu tive em Itaperuna, eu tive em Talva, eu tive em Volta Redonda, eu tive em Nova Friburgo, eu tive em Cachoeiras de Macacu, eu tive em Resende, vou a Campos, já tive, mas vou de novo. Em muitos lugares, por exemplo, em Valença, que eu fui, a gente tem, por exemplo, o PT não existia mais. Então, já tinha existido antes, né, o PT ali e tinha sumido. Então, quando a gente chega para organizar também o partido, né, a gente precisa, a gente viu agora, desde 2016 para cá, a importância da gente fortalecer a política institucional. Não é só a rede social. A gente precisa ter filiados, a gente precisa agitar a militância, né, para que a gente consiga reverter esse quadro que aí está. Então, uma das coisas também que a gente sai, né, quando eu saio, eu não estou saindo sozinha, eu estou saindo com um grupo comigo, é para a gente organizar o partido nesses lugares, né? E, de fato, faz a diferença. Quando chega, por exemplo, a gente chega e conversa, né, com lideranças políticas ali e faz uma reunião, as coisas começam a acontecer. Né? A gente começa a colocar a máquina para funcionar novamente. E isso eu vi, né? Eu vi acontecer, inclusive chamando outros companheiros, né, pré-candidatos também da região, para a gente organizar a região
fortalecer, no caso, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, do qual eu faço parte com muito orgulho, com muita atenção, que é um lugar muito tenso de se estar, porque o Partido dos Trabalhadores, o PT, é um partido que cabe todo mundo, que a gente tem, quando não tem eleições, de 2 em 2 anos, a gente tem as nossas eleições internas, então é disputa o tempo todo, a gente adora votar, então a gente, tudo a gente coloca a votação para o ano inteiro, a gente sabe que um processo de campanha para qualquer coisa é tenso, enfim, mas é um lugar que eu não troco por nenhum outro, exatamente hoje. E aí, em termos de rede social também, eu comecei a perceber, por exemplo, como a direita é muito mais organizada que a esquerda, infinitamente mais organizada. Como é que eu descobri isso? Fuxicando as páginas de direita? Não. Com os ataques que eu recebo constantemente, de forma frequente. Juntamente com o crescimento das redes sociais, ela cresce. Tem muitos seguidores que me seguem porque gostam do que eu escrevo, mas tem muitos seguidores que me seguem para policiar o que eu escrevo, ou para avisar as outras redes do que eu estou escrevendo. Então, por exemplo, se eu colocar hoje, falando alguma coisa, por exemplo, não vou nem para o Bolsonaro, vou para o Ciro, alguma coisa falando mal de Ciro, a militância do Ciro é uma militância muito organizada, e eu acho que até muito mais violenta do que no caso do Bolsonaro. Eu, Sinara Menezes, Pablo Vilaça e outras pessoas que já viveram esse ataque dos ciristas, a gente fala assim, cara, isso é mais violento que o ataque dos bolsonaristas, sabe? É algo de você ficar, assim, o que está acontecendo aqui? É uma coisa violenta de verdade. Bom, e com os bolsonaristas, o que acontece? Se eu faço uma postagem para falar do Bolsonaro, ou ainda para elogiar Lula, que eu tenho que ficar, eu faço a postagem e assim, eu faço a postagem e fico de braço cruzado olhando, que os primeiros 15 minutos vão me falar se eu vou ser atacada ou não. E aí, dá para perceber direitinho. Você dá um tempo e daqui a pouco eles começam a aparecer. Mas não aparece um, não aparecem 2. Aparecem, assim, é de centenas que aparecem. Então, acho eu que eles têm um grupo do WhatsApp, por exemplo, aí alguém pega o link, joga ali e fala assim, olha, aquela ali está falando mal do Bolsonaro, ou está elogiando Lula. Aí que o pessoal começa a colocar aqueles memes horrorosos, aqueles cards, com aquela estética horrorosa que eles usam para falar mal de Lula, para falar mal de Dilma, para falar mal de petista, sabe? E são muitos, muitos. Polui, de fato, como se a casa fosse invadida. E é uma sensação horrível. Então, às vezes, eu já fiquei 4, 5 horas, até caminhando pela madrugada, bloqueando todo mundo, sabe? Porque fica um ambiente muito ruim. E isso, inclusive, mina a energia da galera de esquerda. Porque quem entra e vê aqueles ataques, se a pessoa não estiver estruturada emocionalmente, começa a achar um ambiente muito tóxico, que é o que se torna, e não entra mais, nem na minha rede, sabe? Não quer saber nem mais de Facebook, porque encontra muita violência ali. Tá travando meu áudio? Tá. Porque encontra muita resistência, muito um ambiente muito ruim, muito carregado. Então, eu tomo cuidado, assim como se eu for receber alguém na minha casa, da gente dar aquela arrumadinha, uma fofada nas almofadas, sabe? Organizar um pouquinho, que a gente vai receber visita. Então, as minhas partes, o meu perfil, é como se fosse na nossa casa. Então, imagina eu receber vocês e todo mundo xingando palavrão, quando vocês chegam na minha casa. É um ambiente horrível, você sai correndo. Então, eu tento sempre deixar a casa arrumada, a casa limpa, mas isso dá muito trabalho. E sou eu que faço sozinha. Então, isso é uma trabalheira danada. Então, eu, por exemplo, vira e mexe, eu coloco postagens na minha página orientando o que acontece também. Muitas pessoas não entendem do algoritmo de rede social. E aí, quando a pessoa quando pega alguém comentando, falando mal do Lula, ou elogiando o Bolsonaro, ou a pessoa me xingando, a pessoa que gosta de mim, que me segue, ela começa a responder. Você conhece a Élica para falar dela? Ou então começa a responder falando bem do Lula, ou debatendo com
com um bolsominion, um cirominion, não importa, né? Debatendo com aquela pessoa indigesta que tá chegando ali. Quando a pessoa faz isso, ela faz na melhor da intenção, às vezes é me defender, mas ela, sem querer, ela está engajando um comentário péssimo. Ela está dando palco, né, para a pessoa que não tem que dar palco. E aí, o que acontece? O Facebook entende que aquele comentário é um comentário bom e começa a mostrar aquele comentário para mais pessoas ainda. Então, o certo a ser feito é despreza. Quando você está vendo que não só a minha, mas qualquer outra página, que a gente sofre, todo mundo sofre muito ataque, e está sendo atacada, dá uma curtida em todos os comentários bons, faz um comentário nos comentários melhores, nos comentários bons, e despreza os comentários ruins. Que aí, mesmo que eu não tenha visto, ou que uma outra pessoa não tenha visto, esses comentários o algoritmo do Facebook vai fagocitar, né? Ele não vai mostrar para todo mundo, que é assim que a coisa funciona. Então, eu já faço, toda hora eu faço uma postagem para orientar, né, a gente que é de rede social. E é importante todo mundo saber disso, porque é importante engajar as redes sociais das pessoas progressistas que estão nessa linha de frente, né? Aí, quando você compara, por exemplo, aí sim, aí quando a gente compara com a rede social da galera de direita, você vê que eles são muito mais engajados, né, do que nós aqui, né? E, portanto, se eles são mais engajados, as redes dele ficam mais fortes, são mostradas para mais pessoas, por causa do engajamento da militância da direita. Não sei se pode falar o termo militante de direita, mas, enfim, né, que tem lá as pessoas lá que seguem os perfis fascistas, bolsonaristas, e você vê que o engajamento é muito maior de algumas páginas comparadas com as nossas, né? Então, um exemplo, né? Até a página várias páginas, por exemplo, da Gleice, que é a presidenta do partido. Assim, quando o Bolsonaro entrou, eu estava vendo uma queda, né, muito grande nas redes da Gleice, que eu cheguei a comunicar, fui até Brasília para resolver outras coisas e pedi para falar com a Gleice lá. Eu falei assim, olha só, não tenho inteligência, não tenho estudo disso, mas eu consigo mapear aqui, né, que a sua rede está caindo. E a sua rede não pode cair, de jeito nenhum, de forma alguma, né? Em pleno governo Bolsonaro, porque a gente tem que fazer uma oposição e, né, a gente tem de tudo para fazer crescer. Nesse momento, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras é o momento da gente crescer muito. E a gente precisa também crescer em rede social, a gente não pode deixar isso de lado. E, assim, muita galera de esquerda não dá muito valor à rede social, né? Eu acho que tem que dar importância, não tem que focar só isso, mas tem que dar importância. E bom, assim, a gente conseguiu a tempo de reverter esse quadro e a rede voltou a crescer com estratégias que foram utilizadas na rede dela também. Ela começou a ficar muito mais atenta a isso, a engajamento, a você também conversar, né, com quem está te seguindo sempre, para não deixar, que é um grupo só, não deixar a rede cair. Então, isso é um ponto. Em relação às fake news, né, que a gente viu o quanto que isso é difícil a gente combater, e que eu falei, né, na outra reunião que teve, é um problema que a gente tem. É um problema que a gente vai enfrentar em 2022, e se em 2020 e em 2018 foi ruim, eu não vejo nada para melhorar em 2022. A despeito de falar que agora é um crime, né? Que se for pego, vai ter punição, né? Como Alexandre de Moraes falou, se for pego agora, né, a gente sabe o que vocês fizeram, mas se fizer de novo, a gente vai punir. Ainda que surja punição, eles não vão conseguir reverter o mal que uma fake news propaga. Porque a fake news ela tem uma velocidade gigantesca, porque ela toda trabalhada no ódio. E o ódio é um sentimento que dá muito engajamento, que dá muita mobilização, né? E isso é um problema que a gente tem, é um problema da nossa natureza, né? Todos os jornais que a gente viu, jornais de televisão, antes de existir a internet, só é notícia ruim. A notícia ruim, ela dá mais engajamento, dá mais ibope que notícia boa, né? Imagina o Jornal Nacional só para falar coisas boas. Ninguém ia assistir,
né? A gente quer assistir coisa ruim mesmo, notícia ruim, ficar com ranço, passar ódio, né? Passar raiva. E para isso que servem os jornais, para ficar propagando as notícias ruins que acontecem, para a gente se informar, obviamente. E, no caso, isso, estudando esse sentimento, entendendo muito bem sobre essa emoção, essa galera de direita trabalha em cima disso. Foi aonde a rede de Trump cresceu muito, e aqui, né, a escola é uma só, Trump, Bolsonaro, cresceu muito fazendo esse engajamento com notícias falsas. Aí posso dar vários exemplos. A Manuela Dávila é uma pessoa que sofre muito com isso, né, falando várias coisas dela. Né? O Haddad, vamos pegar o Haddad, né, que foi nosso candidato a presidente. Né? As fake news que colocaram, o vínculo que fizeram com o Haddad sendo pedófilo. Isso... o que eles fizeram, né, com uma cara de notícia verdadeira, a velocidade que aquilo foi é uma velocidade impressionante, que cada pessoa no WhatsApp tem uma linha de transmissão, que eles também entendiam de WhatsApp muito mais do que a gente. Né? Enquanto a gente estava aqui engatinhando no WhatsApp, como eles já estão brilhando no Telegram, e a gente não sabe nem usar aquilo direito, né? Eles estavam no WhatsApp, já em 2016, focando em linhas gigantescas de transmissão. Né? Então, isso vai muito rápido. E você recebe uma notícia, você fica com ódio daquela notícia, o que você faz? Você imediatamente começa a mandar para os grupos que você conhece notícias que trazem ódio. Tem isso. Ainda que você consiga provar que é uma mentira, essa verdade não vai ser propagada, não vai atingir, não vai ter a capilaridade que uma fake news tem. Isso é um problema que a gente tem. É um problemaço que a gente tem. E eu acho que, sinceramente, eu não vejo, por tudo que eu estou lendo de rede social, né, do STF, né, da CPI, que vão abrir de novo a CPI da fake news. Pode ter punição? Pode ter punição, mas aí o mal já está feito, entende? Aí, de repente, o Haddad saiu, né, caiu muito, aí o número de votos brancos e nulos aumenta, o mal já está feito, não tem como a gente reverter. Ainda que tenha sido provado que Haddad não é pedófilo, que isso foi uma invenção, entende? Então, isso é um problema que a gente tem. Então, assim, para falar inicialmente, né, sobre rede social, né, trouxe aqui a minha experiência, não sei nem quanto tempo eu falei, nem contei, a minha experiência e essa preocupação, esse problema que a gente vai ter em relação a 2022. Por quê? Né? Quando a gente, eu acho que todo mundo sabe, mas eu acho que vale falar novamente. Né? Quando a gente vai jogar, né, com alguém que respeita as regras, então é fácil a gente jogar com alguém que respeita as regras. Agora, o nosso adversário é um adversário fascista, é um adversário que assassinou a Marielle, né? E continua nessa linha, né? Super violenta. Então, a gente não sabe o que vem dali, sabe? Pelo que eu estou vendo, não vai ser simples, né? As notícias que eu ouço aqui. As fake news continuam rolando, né? Eles continuam cada vez mais violentos, então não vai ser nem simples o que a gente tem para enfrentar em 2022. O que, mais uma vez, eu falo, né? O que me faz eu me desdobrar para fazer o trabalho na rede e também o trabalho, né, pessoalmente, conversando com a base e fortalecendo, né, os núcleos, fortalecendo a política institucional, que a gente viu que a gente só vai conseguir reverter tudo isso pela política institucional. Então, a gente precisa, para agora, para 2022, eleger Lula, porém, né, mudar aquela cara daquele Congresso, que a gente sabe que se o Lula entrar e o Congresso continuar com a mesma cara, a gente vai ter um problema muito grande. E mesmo que o Lula entre e o nosso Congresso fique, né, com mais 400 deputadas do campo progressista, ainda assim vai ser muito difícil reverter, né, a terra arrasada que a gente tem aqui em 4 anos de mandato de Lula. O que o Lula vai ter que enfrentar, né, vai ser algo extremamente complicado. Em relação ao orçamento. Uma coisa foi quando ele entrou, né? Em 2003, outra coisa que vai ser o cenário está completamente diferente agora para 2022, economicamente falando, né? Então também não vai ser fácil a gente conseguir reverter isso. Aí entra em todas as áreas que você possa imaginar, né? No campo da educação,
que a gente está com um problema seríssimo na educação, a gente nunca teve tantos jovens fora da escola, a gente teve um apagão na educação, no campo das universidades, que a gente está aqui trabalhando no vermelho, institutos federais, instituições de pesquisa, e aí vai para a saúde, né, que a gente está com um problema seríssimo na saúde, né, que sempre teve, mas se aumentou muito com a questão da pandemia, e aí a gente vai para a questão de segurança, para outras questões também, outros locais, para a parte da cultura. A gente está uma terra arrasada total, né? Enfim, a minha fala inicial foi essa, desculpa se eu falei muito. Só para completar, já que você falou da presidenta, só para completar, falar um pouquinho do direito da mulher, né? Para completar os 3 motes, né? Porque você acha que porque ela também é mulher, ela sofreu mais? As mulheres estão esquecidas do direito delas? Não entendi, Ana. Você está querendo que eu fale sobre a... É porque o mote são 3 questões: a rede social, fake news e o direito da mulher, né? Aí eu estou perguntando se a Gleice sofreu também muito porque ela é mulher, assim como a Dilma, né? Ataques muito violentos porque ela é mulher, só para te ajudar a completar os 3 tá. pontos. Obrigada. Olha só. Exatamente. Esse negócio de ser mulher e estar na linha de frente não é algo simples, não. Porque, inclusive, teve que ser cunhado um termo para dar conta dessa violência que a gente sofre, que é a violência política de gênero, né? Que é uma coisa que a gente vê, inclusive, dentro do partido, entende? Porque tem muitos homens machistas, né? O machismo está aí, a gente tem que lidar com ele. Então, com ataque não, né? Mas assim, é uma violência, né, que a gente sofre de companheiros partidários. Isso é uma coisa, né, que a gente lida entre nós, ok? Agora, a violência, né, política de gênero que a gente encontra em rede, porra, é muito difícil, sabe? Eu já passei por muitos momentos complicadíssimos. E, assim, uma é inbox, que são covardes, né? Xingar, mas me xingar muito, ameaçar muito, sabe? E muitas fotos de pênis, sabe? Foto do cara, né? Ele faz questão de colocar uma foto no espelho, sabe? Falando, é isso que está te faltando, sabe? E isso é uma coisa assim, cara, muito pesada. Imagina, você está em casa, você está vendo rede social, né, você está aqui no celular, aí daqui a pouco, cara, uma pessoa, é como se você estivesse andando na rua, um homem abaixasse a calça, né, mostrasse o pênis e te ameaçasse. É um susto. Isso abala, mas abala muito emocionalmente falando, sabe? De eu ver aquilo e começar a chorar, desesperada, sabe? Com medo, porque é um susto. Aí pronto, aí eu já não estou mais raciocinando, né? A depender do dia que eu esteja, posso ver isso às vezes e dar um print, sabe? E colocar isso para correr, né? Para denunciar. Mas por várias vezes, eu estou em rede social há muito tempo e sofro essa violência há muito tempo, eu não tinha estrutura emocional e nem pessoas para me apoiarem, como hoje eu tenho, né? Pela minha trajetória política, pelas pessoas que estão comigo há muito tempo. Então, isso é muito violento, sabe? E não é fácil. E se você observar também, por exemplo, nos comentários, né? Buscar, por exemplo, Gleice e outras mulheres, né? E comentários, por exemplo, quando vão xingar, né? Aí pega uma figura masculina aí, o xingamento é diferente, vai para um outro lado, né? É outro tom, é outro tom. Com as mulheres, né? Os homens, né, são muito mais covardes, sabe? Na hora de xingar, na hora de ameaçar. Então, isso a gente já detectou nos comentários,
E, por exemplo, o inbox, eu não sei, né, de outras pessoas. Eu sei que a mulherada passa por isso, né? Inbox, a quantidade de mensagem ruim que recebe. Aí você pode falar, não olha, mas aí eu tenho que olhar, porque ao mesmo tempo que tem isso, às vezes eu recebo, Élica, ou somos da Band News e queremos te entrevistar. Então eu tenho que olhar, sou eu que olho tudo, sabe? Eu não sou parlamentar ainda, não tenho estrutura para me ajudar a fazer isso. Então eu tenho que olhar, tenho que lidar com isso. Isso não é simples. E, assim, algumas companheiras já desistiram, né, de estar nesse lugar, porque é um lugar muito violento. O próprio Lula, né, quando eu estive, antes da minha filiação, eu estive com ele, ele virou para mim, falou da morte da Dona Marisa, que eu estive com ele, foi, eu acho que em março, abril de 2017, quando eu fui para São Paulo, no Instituto Lula, e falar que eu iria me filiar. Eu não era filiada ainda em 2017. Aí ele virou para mim e falou assim, Élica, olha só, isso aqui é muito violento. A Marisa faleceu pela violência psicológica que sofreu. Você tem certeza, né, que vai fazer isso? Porque é um lugar muito duro de se estar. Só que, como eu estava falando para vocês, né, em 2016 eu estava vendo o Cefet despencar, a minha casa ruir. Então, eu já estava me sentindo vítima dessa violência. Bom, uma coisa é ser vítima da violência não podendo fazer nada. Outra coisa é ser vítima da violência podendo fazer alguma coisa, estando filiada a um partido, né? Dentro de um coletivo. Eu estava me sentindo muito sozinha. Então, isso eu falei para o Lula, né? Eu estou também num lugar violento. Ser professora nesse país é sofrer muita violência. Então, se eu puder sofrer essa violência e fazer algo, né, para reverter essa violência, que hoje eu não consigo fazer do jeito que eu gostaria, eu vou tentar. Né? Que, no caso, foi, né, me candidatar também para a gente conseguir colocar para frente o projeto político que a gente acredita. Então, a coisa foi trilhada aí. E, né, a partir do momento que eu falo uma coisa, por exemplo, olha só, eu ser cabo eleitoral. Eu ser cabo eleitoral. Não vou começar a dar nomes aqui, ok? Mas aí entram um punhado de gente me ligando, né? Na hora que o Lula me ligou, logo depois, começou um punhado de gente me ligar, coisa que eu não desconhecia por completo. Né? Uma professora, né? Moradora de Madureira, moradora do subúrbio do Rio, que nunca tinha me envolvido com política partidária. Aí, daqui a pouco, o Lula me liga, e isso chama a atenção de muita gente, que começa a me ligar, né? Parlamentares. Né? Então, uma coisa é a galera me ligar procurando um cabo eleitoral, ou conversar comigo, ou me conhecer. E o tratamento começa a modificar a partir do momento que eu começo a me colocar como candidata. Ou seja, a gente percebe, né, que tem uma competição aí, né? E eu acho que o olhar é diferente, de fato, para a mulher, nesse sentido. Né? Tanto é que o partido, o PT, ele criou o Elas por Elas, né? Que exatamente para dar assistência, suporte, de todas as formas possíveis e imagináveis, para essas mulheres que são, de infinitas formas, minadas por estar neste lugar, sabe? É o tempo todo querendo tirar a nossa energia, de alguma forma diferente, sabe? Mas, enfim, como eu falei, é um lugar, é o pior lugar de se estar hoje, né? Candidata, pré-candidata, né? Pelo PT, né? Eu acredito que em 2016, 2018 e 2020 talvez tivemos pior, que em 2018 o movimento anti-PT estava muito mais forte que está hoje. Né? Mas é o pior lugar de se estar, mas eu não trocaria esse local por nenhum outro, sabe? Quando eu olho assim, por exemplo, para vocês hoje, a gente está aqui, né, em plena terça-feira, 8h30 da noite, né, e a gente aqui, né, vocês estão prestando atenção no que eu estou falando, a gente está aqui atento, né, conversando, tentando entender a conjuntura. Eu falei assim, cara, eu não me sinto sozinha, sabe, nesse ambiente fascista que a gente está vivendo. Então, eu não troco isso por nada, porque eu acho que o caminho importa muito e a nossa companhia também nesse caminho importa muito mais. Então, eu falei assim, não troco esse lugar, né, por um lugar calmo,
para ser calmo hoje no Brasil, você tem que estar muito alienado, né? Tem que não ver notícia nenhuma, né? Tá bem alienado, né? Eu não troco, eu fico com a gente aqui, fico caminho com todo mundo junto, a gente sofrendo, ansiedade, sabe? Sofrendo depressão, estando nas ruas, dividindo essa angústia toda, essas dores todas que eu estou dividindo com vocês, não troco esse lugar por nada. É isso. Olha, Élica, total identificação com a tua fala, viu? Estão as pessoas aí batendo as palmas para você. Obrigada. Olha, e diante disso que você falou aí, é importante a gente ressaltar aí o que a Priscila colocou no chat, né? Que a mulher sofre preconceito e discriminação dentro da própria esquerda, né? E a gente está vivendo isso. Nós estamos vivendo isso num dos núcleos e é um caso à parte para a gente. Nós estamos resolvendo internamente, mas estamos vivendo isso mesmo dentro da própria esquerda. Bom, eu queria, antes de passar a voz aí para os inscritos, que a gente está com a inscrição Pedro Paulo, Duílio e Eduardo. Antes de passar a voz, eu queria aqui saudar a nossa querida presidenta da 7ª Zonal, a Nelly Belém, que está aqui. Ela está sempre presente nos nossos programas, né? E saudar também o pessoal que eu não vi antes, que é a Isaura, que eu acho que até já saiu, a Silvia Dora, que entrou depois, o Silvio Alves, a Nelly, que eu já falei, a Adailza e a Carla Boechat, também companheira daqui do nosso... Muito bem. Do Beth Carvalho. Então, eu vou passar agora a palavra para o Pedro Paulo, que é o primeiro inscrito aí. Boa noite a todos e todas novamente. Boa noite, Élica. É uma satisfação muito grande ver o primeiro programa do ano. No momento tem 20 pessoas na sala, né? Chegaram a ser 21 pessoas. Isso é muito bom para o nosso programa de formação. A pergunta que eu tinha que fazer para a Élica, praticamente ela já respondeu, mas eu vou tentar colocar mais alguma coisa. Élica, você é uma militante de luta, ativista, que tem uma facilidade fantástica em falar com a juventude, até pela tua experiência de professora de jovens e adolescentes, né? E bateu na trave em 2018, bateu na trave em 2020. O porquê de bater na trave e não conseguir se eleger? Lógico, a primeira resposta seria faltou voto, né? Mas é relativa essa questão de faltar voto numa eleição proporcional, né? Depende do quociente eleitoral, do que o partido vai fazer, depende... E as tuas votações foram significativas. Eu posso te garantir que em 2018 eu fui seu eleitor. Não fui em 2020. Como a maioria dos que estão aqui nessa sala sabe em que eu votei em 2020. Mas você é guerreira, você tem esse ativismo de estar na rua, de estar brigando, de estar convencendo as pessoas. Eu li muito o seu blog, sigo você no Twitter, Facebook também, mas Facebook não é uma rede que eu não gosto muito, né? Eu sou twitteiro. E vi essa sua liderança nos processos que foram possíveis de acompanhar, como a intervenção lá na ETN. E, desculpe, Cefet, é porque eu sou antigo, ainda falo ETN. E você liderava um processo contra aquela intervenção que foi um absurdo, realmente, né? E você aparecia, era entrevistada pelas redes de televisões, você aparecia em jornais e caíam de pau em cima de você por causa disso. E você não abandonou aquela luta, foi até o final da luta. E o que faltou para você ser eleita, sendo que você é a primeira suplente na LERJ e a segunda suplente na Câmara dos Vereadores?
Faltou comunicação, faltou apoio do partido, faltou marketing, faltou equipe para estar na rua junto contigo? Tenta nos esclarecer isso. Obrigado por ter participado e parabéns à Estela por ter trazido você para o nosso programa. Obrigada, Pedro Paulo, pela pergunta, que a pergunta é difícil, né? Em 2018, foi a minha primeira vez que eu fui candidata, né? E ninguém sabia o que seria o resultado disso, porque, como eu falei, eu me filiei em 2017, eu nunca tinha tido uma vida partidária, né? Então, foi em 2018. E, assim, foi a primeira campanha. Eu não conhecia direito, né? Não tinha intimidade com as pessoas que estavam ali, né? Fazendo assessoria. Eu sou professora, então eu fico de licença para fazer campanha 45 dias antes das eleições. 45 dias, pensa isso. É muito pouco. Eu sou dedicação exclusiva no Cefet. Então, enquanto, né, vários, né, pré-candidatos, né, estavam participando de mesas, eu tive que cancelar várias vezes as mesas que eu falei que iria, porque o Cefet estava me demandando. Eu sou dedicação exclusiva do Cefet. Então, eu só posso ficar 100% trabalhando na campanha 45 dias antes das eleições. Então, eu já saio, em 2018, eu já saí lá atrás, porque a galera já estava trabalhando em campanha há muito tempo. E foi a minha primeira campanha, né? E eu, assim, sem intimidade nenhuma. Que uma coisa é você ser professora, uma coisa é ser palestrante, como eu sou também, outra coisa completamente diferente é você estar no palanque, ainda mais falando depois da Benedita, né? Que eu estava, quando eu vi a Benedita, ela fala, né? A gente chora, né? Fala muito bem, e eu comecei a falar, e até né, toda uma dinâmica de corpo, sabe, Pedro Paulo? É um aprendizado, é você falar, não adianta você explicar, aí você tem que falar, você tem que mobilizar, sabe? É outra estrutura, outra inteligência que tem que ter, outra experiência. E eu não tinha isso, estava muito tímida, muito insegura em vários momentos, mas, enfim, estava ali, estava enfrentando tudo que tinha que enfrentar, naquele curto período que eu tive. Foram, nesse curto período e com pouquíssimo dinheiro que eu recebi para fazer essa campanha, foram 28 mil e alguma coisa de votos. Eu fiz no município do Rio, eu fui a candidata do PT mais votada no Rio de Janeiro, conseguindo mais votos até que a Benedita, no município do Rio, em 2018, sabe? Por tudo que eu já estava, pelo caminho que eu estava trilhando, né? Já em rede social, acho que foi a novidade também, eu ter me candidatado, e muita gente também confiando, né, no trabalho que já tinha sido feito em rede social e tudo mais. Então, só que, né, então teve isso, teve o tempo curto que eu tenho de campanha sempre, assim como eu tive em 2020, e também terei em 2022, o tempo curto de campanha, a inexperiência, né, de você administrar, né, fazer o que é uma campanha, tem que ser algo muito organizado, né? Então, imagina eu chegando agora, né, e com uma outra pessoa que já seja parlamentar, então ela já está toda organizada, já está trabalhando com campanha há muito tempo, e com um movimento anti-PT fortíssimo. O PT foi assim, levou uma surra em 2018. O coeficiente eleitoral caiu muito. Inclusive, se eu não tivesse me candidatado, o Valdec, que entrou, não teria entrado também, pelas contas que já fizemos dentro do partido. Sabe? O PT conseguiu colocar 3 cadeiras na LERJ porque eu me candidatei e consegui, cara, 28 e blá de votos, 28 mil e blá de votos. Então, foi isso, 2018, né? A minha leitura. 2020 2020 foi 2020. Né? Foi um ano complicadíssimo para todo mundo, foi o ano da pandemia, a gente estava sem vacina, trabalhando no susto, eu tinha perdido 2 amigos, falando o tempo todo, desesperadamente,
em todas as reuniões que tivemos assim, dentro do Cefet, e para professores, reuniões que tivemos durante a pandemia, que aí na pandemia, assim que começou, era live, né? Zoom, toda hora nisso. E vários momentos diferentes, e no 247, eu falando, não pode voltar à aula presencial agora, não temos condições de fazer isso, explicando qual era a estrutura da sala de aula, inclusive essa que eu falei para vocês, do Estado, da rede estadual que eu trabalhei, que continua a mesma coisa, sem ventilador, com 30, 40 alunos em sala de aula. Como é que você vai colocar isso em plena pandemia? Sabe? Que protocolos serão seguidos se a gente não tem nem banheiro ali, sabe? Eu fui falando sobre isso e muito mais. Aí pronto, aí entrou a data da campanha, que eu estava de licença para fazer campanha. Aí o que eu ia fazer? Aí ia para a rua, depois de eu ter falado 500 mil vezes em rede social, em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é canal, não a volta às aulas presenciais, porque a gente precisava, naquele momento, ficar em casa. Quem tem oportunidade, fica em casa. Em 2020, o discurso era esse. E eu usei muito. Eu me senti muito insegura, Pedro e Paulo, e todos os demais aqui, para ir para a rua, porque eu iria ser muito incoerente e trair o meu discurso, sabe? Inclusive com a camada que eu represento, que é a camada dos profissionais de educação. Ah lá, ó, começou a campanha, tá para a rua, né? Fala que tem que ficar em casa, né? E tá na rua fazendo campanha, como eu vi vários políticos sendo criticados. E eu não me senti nem um pouco confortável para fazer isso, fora o fato de eu ser mãe de 3 e eu cuidar de 2 idosos, né? E meu pai sofrendo depressão em casa. Então, é isso, né? É uma mulher se candidatando, né? É muita coisa emocional para lidar, entende? E eu resolvi, né, para acalmar, né, as pessoas que estavam aqui em casa comigo, né, não sair de casa. Então, fiz a minha campanha praticamente sem colocar os pés na rua. Condeno quem foi? Não, de forma alguma. Não estou aqui fazendo nenhum julgamento de valor, de juízo de valor para quem saiu, para quem fez campanha na rua. Inclusive, eu chorava, Pedro, chorava desesperada, porque eu queria estar na rua conversando. Porque, olha só, quando eu fiz 28 mil votos em 2018, isso me projeta já para 2020. Aí, então, eu já estava em outro lugar. Eu já era uma primeira suplente da Alerj, com grande potencial para ser uma vereadora em 2020. E aí, eu, né, que sempre fui da academia, que gosto de estudar, né, que sou organizada nesse sentido, eu peguei o grupo que estava comigo e falei assim, agora, o que a gente precisa? A gente precisa de conteúdo para eu chegar em 2020 muito mais segura que eu cheguei em 2018, para ser a candidata em 2020. Aí, o que eu fiz? Eu comecei a fazer reuniões com várias, com tudo que você possa imaginar. Por exemplo, eu pedi para o Alexandre, que é o presidente do Sindicato dos Médicos, né, para me dar uma aula sobre o SUS. Chamei toda a minha equipe e o Alexandre ficou 4 horas, né, dando uma palestra sobre o que é o SUS para toda a minha equipe. Quando surgiu a divisão na esfera federal, estadual e municipal, por que Crivella tinha acabado, né, estava atacando o SUS aqui no Rio de Janeiro, o que poderia ser revertido do que o Crivella estava fazendo com o próximo prefeito. Então, tudo isso, a gente ficou 4 horas conversando com o presidente do sindicato dos médicos aqui. Assim como fiquei, né, com catadores de reciclável, assim como fiquei com a galera do samba, assim como fiquei com a galera da cultura, com as empregadas domésticas, com vários outros setores, para mapear, né, com as pessoas com deficiência. Aí eu fiz um estudo para ver, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem surdez, né? Então, estou conversando muito com a comunidade surda. Aí eu fui ver um estudo para ver aqui no município o que a gente tinha de leis, né, para fazer a cidade mais inclusiva. E eu vi que lei a gente tem, mas não são obedecidas, né? Então, o meu papel como vereadora seria fiscalizar, aumentar a fiscalização dessas leis e tentar descobrir, né, denunciar por que elas não estavam sendo cumpridas. Isso foi um trabalho que eu fiz em 2019, fora o fato de eu continuar dando aula no Cefet, ser da dedicação exclusiva do Cefet, certo? E coordenadora de física do Cefet, que é uma responsabilidade muito grande. Então, isso eu fiz já sabendo que eu ia começar 2020. Então, comecei 2020 só animação,
quando veio, em março, a pandemia. E com tudo que veio com a pandemia, com todos os problemas que a pandemia trouxe para a gente. Então, Pedro Paulo, em 2018, eu acho que foi isso que aconteceu. Eu estava debutando, né, como candidata, com pouquíssimo dinheiro, com pouca experiência, com pouca intimidade com o grupo. Em 2019, eu trabalhei muito para chegar em 2020 muito bem. Em 2020, foi a pandemia. Faltou rua. Vou falar que isso foi um erro? Não. Não vou falar que foi um erro. E mais. Aí, a galera que estava comigo começou a entrar em desespero também, né? É bom vocês entenderem como é que é os bastidores, né, da gente que está fazendo campanha. Falando assim, a gente vai para a rua, você não vai, mas a gente vai. Eu falei assim, não, se eu não for, eu não quero que ninguém vá. Eu não estou indo, né, por um discurso. Não faz sentido também vocês irem. Então, acabou indo uma pessoa ou outra para a rua porque não aguentou e foi. A despeito de eu ter falado, não é para ninguém ir para a rua. Então, ninguém viu bandeira minha, ninguém viu ninguém panfletando, se viu, sabe, nada. Não teve praticamente essa campanha. Eu resolvi trabalhar na rede e assim, né? E seja o que as deusas quiserem, sabe? E foi isso que aconteceu. Segunda suplente na Câmara também. O que me projeta, que não é pouca coisa, né? Que foram 40 mil votos em 2 anos, o que me projeta para 2022. E aí, volto a dizer, em 2021, a gente já, quando começa a entender, chegou vacina, a partir do momento que chegou a vacina, a gente, para além de ficar fazendo lives e reuniões, eu falei assim, agora a gente vai fazer o que a gente não fez, que é correr o Estado, para a gente conhecer quem está comigo, né? E começar a formar núcleos para potencializar, para que as pessoas me conheçam também, que eu entendo que política é exatamente isso. Você ter o contato, né, com outras demandas, com outras dores, conhecer outras dores, e as pessoas que sentem essa dor, ver em mim, né, uma pessoa que vai ajudar com tudo que eu puder, com toda a estrutura que eu tiver, a sanar essa dor. Então, a gente precisa se conhecer. Então, em 2021, eu já comecei esse trabalho, em 2022 também. Porém, volto a dizer, eu sou professora de dedicação exclusiva do Cefet. Quando que eu faço isso? À noite, como eu estou fazendo agora, e final de semana. Então, aqui é de segunda a segunda, entende? Não tem descanso, sabe? A gente trabalhando para eleger Lula, e no caso, para eu ser eleita também, dessa vez. Eu senti muito, sabe? Pessoas que estão aqui, né, ouvindo. Eu senti muito. Eu fiquei muito triste com o resultado de 2020, porque tanto eu quanto a minha equipe, a gente tinha se preparado muito em 2019, sabe? Eu estava com o mapa do Rio todo na minha cabeça, os problemas todos mapeados, sabe? O que a gente tinha de lei, o que não tinha, o que era para a gente fazer. Eu tive o documento que a gente escreveu, foi quase um livro. A gente fez um documento para mapear o meu projeto de campanha, tinha 40 páginas em PDF, mapeando todos os problemas, sabe? A pauta animal, a pauta de segurança, a pauta da educação, a pauta da saúde, a pauta dos lixos, a pauta sobre sustentabilidade e meio ambiente, sabe? Estava tudo muito mapeado. E lamentei muito a gente não ter entrado. Porém, por outro lado, né, quando eu vejo quem entrou, eu fiquei muito feliz também por quem entrou, né, que são companheiros valiosíssimos, entende? E que estão fazendo um excelente trabalho ali também. Poxa, eu queria ter essa disposição aí. Nossa, olha, pessoal, o Pisolato e a Nelly se inscreveram também. Estou encerrando, então, a inscrição com a Nelly, tá? Para a gente também não alongar muito. E eu queria, Élica, transmitir a você que a nossa amiga comum, a Luciana Carvalheira, te manda um beijão, porque ela trabalha comigo. E eu convidei ela para estar aqui hoje. Ela trabalha no IEM e trabalha no RD. Uhum. E aí a gente conversou hoje e ela queria estar aqui, mas ela está analisando um paper lá, não deu para ela entrar. Tá, obrigada. Um beijo, tá? Então, Duílio, agora é com você. Estela, vamos manter nossa tradição de alternância. Eu sou no meu lugar para a Nelly, para que um homem e uma companheira falem, tá? Ótimo, Duílio. Excelente. Obrigada. Então, Nelly, é contigo. Presidenta?
Eu acho que ela, nesse instante ela se isentou, se ausentou. Ela deve ter... Bom, está com a mãe também. Bom, se ela chegar, eu cedo minha vez, tá? Mas para não perder também tempo, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a Érica pelas suas palavras, pelo seu exemplo, sua força e sua coerência. E realmente a gente tem uma expectativa muito legal e promissora com a sua militância no partido e sabemos que ela nos dará bons frutos e muitas alegrias sempre. Então, eu gostaria de começar minha fala, Érica, com algum otimismo. A gente realmente não imaginaria, nem há 6 meses, de repente, e muito menos em 2016, um pouco antes, que a gente estivesse atravessando esse momento com uma inflexão no conceito do PT, nas expectativas, enfim. Porém, ao mesmo tempo, também, isso é muito preocupante, porque nada aconteceu do outro lado. Eles não querem a gente e farão tudo para que o Lula não ganhe de qualquer maneira. Então, desse ponto de vista, o que você trouxe, eu acho que é bem importante a combinação entre o virtual e o real, que você até sentiu falta na eleição mais recente, e isso com uma gravidade adicional que a gente está vendo. Tudo que você nos relata, eu nunca tinha visto assim uma análise das redes, da maneira como você fez, com essa profundidade, mas a gente tem também a preocupação com a violência real e a organização do neofascismo armado se preparando para ir para as ruas. Enfim, então, para isso, é importante que a gente, em primeiro lugar, se organize nas duas formas e a gente trate de vencer logo no primeiro turno, porque um segundo turno vai ser muito complicado e a gente tem que fazer todo o trabalho, montando comitês, não só para eleger o Lula, mas para eleger boas bancadas também em Brasília e aqui no Estado. Então, a minha pergunta, concretamente, é a seguinte. A sua experiência, ela é considerada pelo partido, do ponto de vista da visão que você tem com as redes? Você vê que há uma organização no partido, que, por exemplo, você vê a sala aqui, a idade média é elevada e a gente tem uma experiência de rua, de panfletagem, etc. A maioria aqui não temos uma experiência de redes, por exemplo, não temos essa habilidade. Então, você acha que o partido está preparado ou está se preparando para isso? Porque sempre a gente coloca e fala não, que vai acontecer isso, fake news, que não sei o quê, que o Steve Bannon, e as pessoas falam, não, sim, o núcleo tal está vendo, o grupo de política está vendo, o pessoal de ciência e tecnologia está vendo, mas é uma coisa real? O partido está se preparando para essa batalha? Obrigada, Duílio, obrigada pela pergunta, pelo carinho. Tá muito. O PT agora já melhorou muito, tem a Casa 13, não sei se vocês conhecem, né, que ajuda inclusive a responder, né, as fake news, orienta a militância toda, como se comportar quando você recebe alguma notícia errada. Então, convido todo mundo a conhecer, se vocês não conhecem ainda, a Casa 13 do PT, se digitar Casa 13 PT, vocês vão ver o site, né? E divulgar esses sites também, né? A nossa militância precisa divulgar, né, os locais onde o PT está se construindo. Então, o próprio site do PT tá bem modificado, agora o PT tem uma TV PT, né, no YouTube, que é outro espaço que a gente não estava ocupando ali, e as mídias alternativas começam a ocupar também, como 247, a revista Fórum, e eu tento, né, eu consigo fazer uma inserção no 247, é um espaço que tem muitos parlamentares ou pessoas
né, lideranças dentro do PT que estão no 247 também, então é um espaço nosso também, uma família nossa também. Enfim, em termos de rede, eu acho que melhorou muito. E tem, de fato, a gente percebe isso quando a gente olha a rede do partido como um todo. Entende? Eu tenho percebido que tem melhorado. Todas as vezes que eu pude, que eu detectei alguma coisa, eu falei diretamente com quem eu achei que resolveria a questão, né? Não que eu consiga, como eu estou falando, eu não tenho estudo de rede, eu não sou uma estudante de comunicação, nada disso, eu tenho experiência, né? Então, e consigo mapear os números aqui, né? Então, baseado nisso, quando eu pude sinalizar, como eu falei para vocês, que fui até Brasília e conversei com a Gleice, eu fiz, né? Ou conversando com algumas pessoas de comunicação do PT. O que eu pude sinalizar, contribuindo minimamente para isso, eu fiz. Mas, independente, obviamente, de mim, a galera ali já cresceu muito. E a galera jovem do PT, que é muito engajada também, eu acho que está dando um show, né, em rede social, os vídeos que estão fazendo, né, os conteúdos que estão sendo criados, os cards, as informações, os textos. Eu acho que melhoramos muito. Né? Temos muito a melhorar, sim, mas já melhoramos demais e acho que dá para a gente perceber. Bom, então, Nelly, nós tínhamos, o Duílio tinha pedido para intercalar, para entrar você, né? Homem e mulher, era para entrar você, mas como você tinha dado uma saidinha, o Duílio falou, agora a gente passa para você, tá? A gente inverteu, te colocou aí na bola da vez. É com Obrigada, você. Estelita, querida. Bom, gente, em primeiro lugar, assim, eu só tenho que parabenizar o núcleo Pé de Carvalho e o núcleo Sernambitiba, né, Barra Sernambitiba, por estar fazendo esse trabalho, né, e assim, até assim, fazendo esse trabalho que a Zonal teria que estar fazendo. Mas eu fico muito feliz em ter os núcleos assim, com esse gás, né, para estar promovendo formação política, fazendo esse tipo de conversa, né, que vai desde das questões nacionais até as questões locais. Eu fico muito feliz por isso, né, em nome de toda a executiva da 7ª Zonal, eu só tenho que agradecer. De vez em quando eu fujo aqui, gente, que hoje está muito calor, e vamos combinar, né? Uma cervejinha está caindo numa terça-feira. Mas o que eu queria falar é o seguinte, 2018 a gente ainda não estava ainda à frente da Zonal e a gente não tinha todo esse movimento de núcleos, essa coisa toda, e era uma outra situação, o PT estava sendo extremamente atacado, né? A gente tinha como certo eleger um determinado número de parlamentares e a gente não conseguiu chegar, muito por conta das fake news também. 2020 já foi uma coisa mais diferenciada, né? Apesar da gente estar com a pandemia e tudo e tal, a gente conseguiu fazer muita coisa nas redes sociais, e aí, já de antemão, eu sei que a Érica foi candidata tanto em 2018 quanto em 2020, mas foram momentos diferentes, né? Eu costumo dizer que aqui na Zonal a gente conseguiu se juntar com as diferenças, e eu acho que isso foi muito bom. 2020, como era eleição local, a gente fez uma opção por trabalhar mais com candidatos que tivessem próximos, né, à região de Jacarepaguá. 22 agora é uma outra história. Então, de antemão, Érica, a gente sinta-se convidada já pela 7ª Zonal para estar fazendo live aqui com a presidenta da Zonal, tá? Vou te convidar. Na eleição de 2018, a gente fazia uma por semana. Em 18, não, 22 e 20.
22 agora, a gente vai abranger muito esse leque, e aí é interessante que vocês estejam junto com a gente, debatendo, né, questões do Estado como um todo. Se prepare, né? Mas o que eu queria... na realidade, eu queria te colocar assim numa saia justa, né? A gente está vendo algumas movimentações dentro do partido, e isso tem a ver também com a questão da fake news, que a gente sabe que tem muita coisa que a mídia tradicional coloca, né? E que são especulações. Mas a gente também sabe que tem muitas especulações com algum fundo de verdade. Por exemplo, a gente está vendo algumas costuras em torno do Siciliano, outras costuras em torno do Rodrigo, que é uma pessoa a quem eu tenho uma admiração enorme. Nós fomos colegas de faculdade, né? A gente está vendo também algumas movimentações em relação ao Freixo, a nível estadual, a nível nacional. A gente está vendo essa questão aí que me deixa particularmente de cabelo em pé, e eu acho que quase toda a militância, né? Com a questão do Alckmin. Então, agora a minha pergunta, na realidade, eu queria te colocar uma saia justa. Como é que você está vendo essas movimentações, tanto no nível nacional quanto a nível estadual, né, em relação a 2022? É isso que eu queria perguntar. Minha querida, vou estar te esperando, tá? Com os 45 dias ou antes, né? Porque eu acho que a gente vai ter live com os candidatos pelo Instagram 2, 3 vezes por semana. Mas, enfim, estou querendo saber como é que você está vendo essas movimentações dentro do PT. Tá. Obrigada. Obrigada, Nelly. Obrigada pela pergunta. A gente está em tempos completamente ímpar, né? No tempo que a gente está vivendo. É claro que se a gente falasse sobre isso, né, em 2018, isso seria inaceitável, né? Lula, Alckmin, seria inaceitável. A partir do momento que a gente entra com o governo Bolsonaro e que a gente viu, né, o fascismo aí, e o que esse governo é capaz de fazer, que eu estou falando, até arrasada no campo da ciência, no campo da educação, no campo da saúde, sabe, a gente não tem nada, no campo da cultura, é só tristeza, só desemprego, enfim, e não é fácil reverter esse quadro, né? Nem um pouquinho fácil reverter, porque eles não têm caráter e eles têm muito dinheiro para fazer o impulsionamento de redes, para pagar para a militância deles, né, atuarem tanto em rede social quanto fora. Então a gente está num momento assim extremamente delicado. Aí, nesse sentido, com a articulação que foi feita, né, pelo Lula, chamando Alckmin, não vou falar que eu vi com muita felicidade isso, não, eu vi com muita dor, né, com muita preocupação, com acho que todo mundo aqui. Porém, né, quando a gente começa a ler e ouvir um punhado de gente, né, a gente percebe que é uma estratégia, né, inteligente da parte do Lula fazer isso, porque a gente tem aí Geraldo Alckmin, ele foi eleito 3 vezes governador de São Paulo, 4, né? 4 vezes. Então, o que é isso? Isso é um fenômeno de urna, sabe? Fazendo o governo horroroso que ele fez. É um fenômeno de urna. Ele tem um capital político aí muito grande, certo? Aí, quando você negocia, né, vindo o Alckmin como vice, né, para liberar o governo de São Paulo para o Haddad apoiar Boulos na prefeitura, né, que acabou não se delineando assim como se pensou inicialmente, cara, isso não, eu acho que é uma jogada boa, a gente ganhar o governo de São Paulo, né, e Lula sinalizar, né, com o centro e com parte da direita também. Isso mostra também, a gente olha só,
a gente está desde 2000, desde quando o Bolsonaro entrou, a gente está 3 anos já nisso, né, caminhando para o 4º ano, lidando com ódio. A gente passa ódio todo dia. A gente sente isso todo dia. Uma pessoa que está bem informada, ela sente ódio todo dia. Esse sentimento não é bom, porque isso nos faz mal, gera uma química ruim, que gera dor muscular, né? Gera tensão, torcicolo, isso para começar, né? Fora depressão, ansiedade, insônia e outros problemas talvez até mais graves do que isso. Então, não é um sentimento bom, esse ódio todo. E a gente está todo mundo odiando muito. O governo Lula vai entrar, eu acho que para organizar essa casa que foi completamente bagunçada. A gente está com as instituições aparelhadas pelo governo Bolsonaro, cheio de militar para tudo quanto é lado, né? Até no Cefet entrou militar, sabe? Na gestão dali. Então, é militar, onde o Bolsonaro conseguiu colocar militar, agradar, né, esse eleitorado dele, ele colocou. Que a gente tem um governo aí que tem infinitamente mais militares do que na ditadura, né? E das grandes cabeças, de grandes patentes generais, 90% estão com o cargo que Bolsonaro colocou, desses generais de grandes patentes. Então, cara, como é que a gente faz para reverter isso? É claro que se fizesse por exemplo, o Haddad fosse vice, né, do Lula, um Flávio Dino da vida, seria, né, o nosso sonho de consumo, mas isso em outra conjuntura, não é essa que a gente está. Né? Eu acho que o Lula está fazendo uma jogada inteligente, inclusive sinalizando que está aberto ao diálogo. E estar aberto ao diálogo no momento em que todo mundo se fechou para o diálogo, eu acho que isso é importante. É um exemplo bom que ele está dando para a gente também, sabe? Vamos dialogar, gente, vamos dialogar. E isso, eu trago isso para cá, para o governo também, aqui do Estado, que a gente está numa situação muito complicada. O Estado do Rio é um Estado complicadíssimo, dominado por milícia, para tudo quanto é lado, também instituições, né, aparelhadas. Como que a gente vai fazer para reverter esse quadro? Né? Então, acho que a gente vai precisar dialogar com muita gente. Não adianta eu sou esquerda pura, entendeu? Eu sou puríssimo e só vou dialogar com os meus, eu não quero conversa com quem pensa diferente de mim. A gente não vai conseguir ir para frente. É bonito ser isso? Ser puro? Né? Também não condeno a pessoa que tem essa pureza. Né? Mas ela não consegue trabalhar, ela não consegue avançar com nada, sabe? E aí o jogo é esse, o jogo político é esse. E vamos jogar atento. A gente já sofreu muito, né? A gente sofreu um golpe. O Temer, o vice da Dilma, foi o cara que contribuiu para isso também. O Lula sabe disso. O Lula sabe. E o Lula, assim como ele sabe também, que ele já é o melhor presidente desse país. Ele já tem essa coroa com ele. Então, para ele voltar, é o que ele cansa de falar, ele não vai voltar para fazer pior. Ele vai voltar para fazer melhor, mesmo com a conjuntura que não está favorecendo muito ele. Então, acho que entrar com ingenuidade, ele não está entrando, não. Não sei que você falou que ele está entrando com ingenuidade, mas vejo, sim, com o mesmo olhar que vocês estão vendo, com medo, com apreensão, mas que é uma jogada inteligente, que é um movimento inteligente que ele está fazendo, sem sombra de dúvidas. É uma aposta. Vai dar certo? Como Dilma falou, né? Ninguém tem bola de cristal aqui. Mas me parece que é um bom movimento que a gente está fazendo, numa boa peça. Então, eu estou acreditando nisso, Nelly, sabe? Estou nessa, né? Na esperança de que a gente vai fazer esse governo de transição para a democracia. A gente não vai conseguir, por exemplo, acho que o Lula não vai conseguir governar como a gente gostaria que ele governasse, mas essa presença dele, com essas figuras que ele está trazendo, vai ser um governo de transição para a democracia que a gente espera ter um dia nesse país. Por isso que eu acho importante nisso. Então, é isso, Nelly. Não sei se respondi muito bem, que eu estou falando e pensando ao mesmo tempo, sabe? Que é um assunto que você falou que é a saia justa, né? De fato, é uma saia justíssima, mas, assim, essa sinceridade que eu coloco aqui na mesa, tá? Obrigada, querida. Sinta-se convidada aqui para nossos debates com os candidatos aqui na Zonal, tá bom?
Olha, muito, muito obrigada. Parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo. Parabéns de verdade, sabe? E vou convidar, né, para quem quiser aqui. Pedro Paulo, espero que você vote em mim de novo, né, que você falou que não votou em 2020, né? Convidar para quem quiser, né, colaborar, né, com a pré-campanha, que nós estamos em campanha, sabendo agora, né, que adorei ter conversado isso com vocês, né, que quase ninguém me pergunta sobre isso, né, o que é uma campanha para uma pessoa que não é parlamentar, que é professora e que está tentando entrar, né, no espaço de poder, carregando várias pautas, né, comigo. Não é nem um pouco fácil eu dividir um pouco com vocês, um pouco, né, o que vem a ser esse cenário, quanto que é difícil. Por exemplo, quem vai concorrer, né, de novo comigo dentro do partido, né, já tem, ou é parlamentar, ou já tem uma máquina a seu favor, né? Ou, inclusive tempo para fazer campanha, coisa que eu tenho muito limitado, né? Não tem nenhuma máquina comigo, né? Uma máquina já de um gabinete estruturado, não tenho isso comigo, né? Então, eu conto com quem quiser me ajudar. E aí, reuniões como essa, para quem quiser me apresentar, né, pode ser pessoalmente também, vamos esperar um pouco essa onda baixar, que rapidamente vai abaixar, como, né, se na África, que estava cheio de não vacinados, né, baixou rápido, essa onda daqui a pouco ela tende a cair. Então, vocês querendo me ajudar de alguma forma, é só me sinalizar. Vou colocar aqui o meu telefone, colocando aqui no chat, o meu telefone pessoal, tá? Então, Élica, quero te ajudar esse ano na campanha, como é que eu posso? Né? A gente vê, propondo reuniões, né? E a gente analisa com o meu grupo como é que a gente pode fazer a melhor forma disso, se vai ser virtual, se vai ser presencial, que eu vou precisar de toda a ajuda possível. Como o Pedro Paulo falou, eu bati na trave 2 vezes, eu cansei um pouco de bater na trave, tá, gente? Agora eu preciso, né? Eu quero entrar, eu já queria em 2018, 2020, agora mais do que nunca, porque imagina, né, eu entrando, ainda trabalhando com Lula, né, com Freixo, que é uma figura que eu admiro muito, que eu respeito muito, enfim, estou animada para fazer esse trabalho, agradeço mais uma vez vocês a oportunidade, o apoio e o carinho, tá, nessa luta. Denise está com mão levantada, e aí eu não sei mais o que eu faço. Olha, a bola voltou para mim. Nós já estamos... Está bem interessante. Nós estamos 21 horas, quase 20 minutos, e ainda está rolando uma velocidade... Bom, podemos continuar, Érica? Você tem mais um tempinho para alongar? Tenho, eu posso ficar mais um pouco. Oi, eu posso. Tá. Olha só, eu queria te avisar, a Denise Corecha, ela colocou ali no chat que o Silvio, esse que está aqui assistindo, o Silvio Alves, ele é cefetiano, e que ele tá te ouvindo, é teu eleitor, e precisa... É o Silvio, não é o Silvio Alves que está aqui? Denise? Sim, meu marido. Tá. Não, eu não sabia se eu estava correta ou não, fiquei com medo de não ser isso, de ser ele. Então, o Silvio é cefetiano, ele está aqui ouvindo você, é seu eleitor, e a Denise Corecha precisa encontrar com você, marcar a qualquer hora, para que você possa autografar o livro Isaac que ele comprou, tá? Então, ela vai... Excelente, a gente pode organizar isso, Denise. Inclusive, né, já pode me apresentar para um punhado de gente, eu como pré-candidata, e aproveito autografando ali. A gente pode pensar isso também. Mas, enfim, tô facinho aqui. Qualquer hora a gente autografa com o maior prazer, com o maior carinho. Isso. Agora, ó, Eduardo, é com você, tá, Eduardo? Agora eu passo para o Eduardo, porque aí o Eduardo se apresenta e faz. Querida Estela, obrigado. Quero cumprimentar você, querida companheira, que eu ganhei nesses últimos anos, viu? Depois que a gente chega a uma certa idade, ganhar novos amigos é uma coisa rara, viu, Estela? E agradeço muito essa oportunidade que você está me dando. Parabéns, prazer a Élica, parabéns ao Pedro Paulo, que do Núcleo Sernambetiba é quem pilota esse curso de formação. Élica, e eu quero saudar a Nelly, nossa presidenta da Jornal, que teve que sair correndo e que está com um problema de saúde na família. Eu quero desejar
tudo de melhor, deixar registrado aqui, que tudo corra bem com a família da nossa querida Nelly. Érica, eu vou ter que tomar um pouquinho do seu tempo, se você me permitir, mas vou tentar ser breve. Uhum. Em primeiro lugar, eu sou editor do canal Resistente, que é muito menor do que o 247, mas está à sua disposição. E eu quero marcar um papo lá com você. Em segundo lugar, a sua primeira manifestação me emocionou, coisa que a gente já teve aqui no programa de formação, figuras como o Genuíno, como o Lindbergh, o Pisolato, que está aqui presente, que com uma história incrível, né, de uma resistência, uma resiliência, uma força interior, uma força humana invejável. Mas você me emocionou primeiro, porque você mostrou aqui para nós que você é gente como a gente. Você falou da sua vida, rapidamente, de forma breve, mas falou da dor e a delícia de ser quem você é, como diria o poeta. E isso foi emocionante. Assim, a gente vai falar com uma pessoa que quer um cargo político, a gente não imagina isso de uma pessoa que se coloque dessa forma. E eu vou te dizer, você é vitoriosa, porque na sua primeira oportunidade, com todas as dificuldades partidárias e pessoais, você teve 28 mil votos. Cara, isso é muita coisa. E num ano em que o PT estava sob cerco absoluto, a gente estava sob cerco, a gente não podia fazer campanha na rua, a gente era agredido verbalmente ou até fisicamente. Você teve uma baita de uma façanha. Primeira suplente na primeira eleição para deputada estadual, eu vou te contar, isso é uma baita de uma vitória. E na segunda, com todas as dificuldades, eu acho que você foi uma grande vitoriosa e foi a segunda vez que você me emocionou nessa conversa. Porque você se aferrou aos seus princípios, não ao voto fácil, não à disputa da rua fácil, não eu defendi durante tanto tempo o isolamento, a não volta às aulas, e agora que eu preciso, dane-se o discurso de ontem e eu vou ganhar o voto de hoje. Então, eu acho que você é uma vitoriosa, mesmo que tenha tido menos votos, mesmo que tenha tido uma redução da expectativa, numa situação muito difícil, mas você não abriu mão do seu princípio. Então, isso é difícil a gente ouvir hoje, né? De qualquer pessoa, ainda mais uma pessoa que se coloca com um cargo público. Então, eu quero te parabenizar, em primeiro lugar, viu? E quero te agradecer muito pelo que você disse aqui para nós de forma absolutamente aberta. E quero te agradecer ainda mais. Quando a Nelly jogou uma batata quente na sua mão, no seu colo, sobre Alckmin, E eu vou te ser também absolutamente sincero, eu discordo da sua posição com relação ao Alckmin, de forma respeitosa, como é da minha índole, e tenho certeza que você vai receber da mesma forma, mas achei tão legal que você também não correu da raia. Você tem coragem de mostrar o que você pensa. Você não sabia, né, quem somos nós, eu acho, o Sétimo Nacional, o Núcleo de Sernambetiba, o que essas pessoas pensam sobre isso, sobre aquilo, e você veio e se posicionou. Então, você ganhou, ainda que na divergência, continuou ganhando muitos pontos. Eu quero te agradecer e te parabenizar muito, viu? E para não tomar muito mais tempo, nem seu nem dos outros, eu quero voltar à tua pré-candidatura, que eu acho muito legal. Pisolato vai ter que sair, eu estou tomando tempo no nosso querido companheiro. Desculpa, meu amigo, desculpa, Pisolato. Eu quero que você foque um pouco na sua pré-candidatura. Quer dizer, você, na anterior, fez 40 páginas de PDF, listando todos os problemas do Rio de Janeiro. O que você pensa na sua... Você hoje como pré-candidata, né? A gente não pode passar desse ponto por causa da legislação eleitoral, apesar de ser uma reunião fechada, mas é importante a gente estar atento.
O que você pensa em focar principalmente? A educação vai continuar sendo o seu foco? O que mais? O que você defende? Muito brevemente, Érica, porque eu já te conheço, né, de outros debates. Não, muito brevemente, vende o seu peixe, como diria nas feiras populares, por favor. E muito obrigado, viu? Sinta-se sempre convidado ao canal Resistente. Estamos absolutamente à sua disposição. Obrigada pelo carinho, muito obrigada pela força, pelo apoio, isso é importante, né? Isso me fortalece muito, obrigada. Então, como eu estou, né, dentro da escola, e hoje também como uma pessoa que trabalha numa instituição de pesquisa, né, e vendo também a ciência ser tão atacada, o foco principal vai ser na educação e como a gente faz para reverter, né, para melhorar. O Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, ele tem uma concentração de universidades, institutos federais, institutos de pesquisa, como nenhum outro lugar do Brasil. Então, é um lugar que foi, e isso tem a ver com o nosso crescimento aqui também do estado. Então, quando a ciência é atacada, o nosso estado, a inteligência do nosso estado é atacada também, né? E eu, né, conversei muito com o Celso Pancera, tanto em 2018 quanto em 2020, que já foi ministro da Ciência, né? E a gente ele conversou muito comigo e estava falando sobre como que a gente pode fazer, conectar essas instituições para fazer o Estado crescer, utilizar essa inteligência que a gente tem de pesquisadores e pesquisadoras para colocar, né, como que a gente pode fazer isso? Aí entra várias coisas, né? Como a gente pode utilizar essa inteligência para fazer transportes sustentáveis, por exemplo, colocar o foco nisso, né? Em relação a problemas específicos nossos, né? Seja de água, seja de transporte, seja enfim, problemas específicos do nosso estado, utilizar a ciência, né? Como está sendo feito em Maricá. Até mesmo, né, a Maricá, por exemplo, está utilizando uma pesquisa para falar sobre grãos, né, grãos mais inteligentes, né, que você consegue ser muito mais resistente. E é uma galera que está pesquisando a agricultura ali, utilizando a ciência com política, com esse fim. E dá para a gente fazer muita coisa aqui no Rio, né? Bom, enfim. Então, acho que a gente tem esse foco aqui que eu queria me concentrar muito nisso, né, na parte da ciência e na parte da educação. A parte da educação a gente precisa ter muito cuidado, porque, né, a nossa educação hoje, como eu falei, a gente nunca teve tantos jovens fora da escola. E isso tem a ver com a violência, isso tem a ver com a fome, né, isso tem a ver com uma série de outros problemas que teremos no futuro. Então, a gente precisa trazer e resgatar esses jovens, trazer esses jovens para a escola. Isso não vai ser um trabalho fácil de ser feito, né? Porque a gente precisa, por exemplo, estar conectado com, né, um auxílio emergencial, né? Ou com a volta, por exemplo, do Bolsa Família, com uma série de conexões para conseguir trazer esses jovens de novo para a escola. Então, e quando eu falo em educação, obviamente não estou falando da educação mesma educação do Bolsonaro. Quando eu falo em educação, é a formação do ser humano. Né? Não existe escola sem teatro, sem música, sem palestras, né? Sem feiras literárias. Eu estou colocando tudo isso, como eu coloquei, né, quando eu fui candidata a vereadora, um projeto para a gente conseguir fiscalizar e melhorar as escolas do município. Esse mapeamento também já está tendo com as escolas do Estado. Então, isso é um ponto. O que não quer dizer que eu vou ficar só aí, né? Como eu estou falando. Essa dor eu conheço muito bem. Essa dor eu conheço. Posso falar o quanto que me dói hoje ser professora, né? Agora, eu preciso conhecer outras dores, como eu tenho conhecido. Né? Por exemplo, eu fiz uma reunião maravilhosa, foi em 2020, para conhecer o povo do Axé, a galera do terreiro, para falar sobre intolerância religiosa. Então, a gente ampliou essa reunião. Então, hoje, por exemplo, eu estou caminhando muito com o povo do Axé, já as dores, né? Quando eu vejo hoje um terreiro ser atacado, a minha leitura disso é uma leitura muito diferente de 2016, 2017, né? Porque eu fui lá, eu vi, eu conversei com quem sofreu esse ataque. Isso, eu sinto essa dor. Então, por exemplo, essa bandeira da intolerância religiosa eu carrego comigo. Como também conversei com outros coletivos que eu começo a, como eu estou falando, né, trazer outras dores comigo também. Então, a pauta tende a ser ampliada. Né? Eu vou ser uma representante, espero ser, né, da sociedade como um todo. Então, por exemplo, se ainda falo, né, para muita gente, se você, por exemplo, a galera do samba,
né, que eu conversei muito em 2020 e a gente vai retomar essa conversa em 2022, né? Quando eles falaram o que estava acontecendo, como é que funciona o mundo do samba, e o que representa não ter um carnaval, como é que essas pessoas ficam, quantas pessoas são. Então, eu ter ido lá, ter conversado, ter visto, e essa dor também é minha. Quando falou, né, em 2021, não vai ter carnaval de bloco de rua, né? Ou ainda, falar que carnaval da Sapucaí é o carnaval de elite, a minha visão já foi completamente diferente, por ter visto tudo isso de perto, não só como moradora de Madureira, frequentadora de Império Serrano e Portela, como por ter conversado com lideranças que estão aí, né? Sentindo essas dores e passando para mim também. Então, pelo fato de eu ser uma pessoa com deficiência física, eu tenho surdez, ouço com próteses e com outros mecanismos que eu utilizo, né, aqui no fone, de melhor qualidade para colocar, para conseguir ouvir, a pauta também, pelo fato de ser professora, né, de ter visto ampliar a acessibilidade no CEPET, a pauta da acessibilidade está comigo. A gente não pode nunca pensar num lugar melhor para se viver se o lugar não for acessível a todas as pessoas. E aí a gente amplia para a pauta da cultura também. Eu tenho 3 filhos artistas, tenho um marido que é artista, né? Ver o quanto que a cultura foi atacada, conversei com vários setores da cultura, né? Pelos meus amigos e por outros mais organizados, né? E essa dor também passou a ser minha, já era minha diretamente, né? Agora, de uma forma mais estruturada ainda. Então, todas essas pautas e mais outras dores que eu ainda não conheço e que pretendo conhecer, estão comigo, né? Mas a principal, que é uma dor que eu falo muito, que eu vivencio há mais tempo, é a pauta da educação e da ciência. E, mais uma vez, quem quiser chegar comigo, por favor, né? Só me mandar uma mensagem, vamos ampliar, né? Para fortalecer essa pré-campanha e na campanha a gente chegar muito organizado, que eu preciso. Como eu falei para vocês, o meu tempo é ultra, mega, hiper, advanced plus, limitado, né? Assim como meus recursos também, e eu preciso desse apoio, né? Eu acho que mais do que muitos outros que estão disputando comigo. Tá? Vendeu bem pra caramba o peixe dela. Obrigada. Parabéns. A Amanda está querendo passar um recadinho que está no Face, né, Amanda? Passa aí. Isso. É um comentário da Rosária, professora da rede municipal. Ela diz aqui: Élica, fui aluna do Cefet, é um prazer e uma alegria imensa saber que você está por lá, contribuindo com a excelência daquela escola. Orgulho, uma vez cefetiana, sempre cefetiana. Que legal, beijo, obrigada. Tem também da Cláudia Campos, ela comentou antes aqui que cirista e bolsonarista hoje a diferença de comportamento é nenhuma. Concordo. Excluir petista achando que era robô por conta da violência. É isso. Obrigada. Bom, Duílio, como é que eu faço agora, hein? Eu boto ela, eu coloco as considerações finais? Já pode encerrar. Foi uma pena a gente não ter o Pisolato aí, né? Se eu soubesse, a gente tinha invertido aí a pauta, a ordem, né? Duílio está sem voz. Estela, eu até sabia que o Pisolato tinha que sair mais cedo. Quer dizer, ele falou que tinha que sair um pouco 9h20, 9h15. Eu até falei que não ia se estender até lá, né? Mas estava tão bom o papo que passou batido. A Denise está com a mão levantada? A Denise não estava inscrita? Não? Então, Estela, vamos passar para ele fazer as considerações finais e aproveitando aqui a presença da companheira Michele e da companheira Estela, principalmente, é um momento de se solidarizar com a luta das mulheres. A gente está atravessando um momento difícil no ambiente do PT contra a discriminação das mulheres, contra a misoginia, e toda a nossa solidariedade para elas, tá?
Obrigada, gente, mais uma vez, uma excelente noite. Obrigada, a gente está iniciando o ano de 2022, vai ser um ano crucial nas nossas vidas, um ano que vai exigir muita energia, né, de todos e todas nós. Então, a gente começar o ano fazendo uma reunião como essa, né, e vocês vendo uma pessoa muito disposta como eu, e eu vendo vocês, à disposição de vocês, a gente ficou 2 horas aqui, terça-feira à noite, né, a gente fazendo essa conversa, eu acho que a gente tem que levar essa animação para trazer para mais e mais pessoas. Como eu falei, é um ano difícil, é um ano que foi mencionado, se não me engano, pelo Duílio mesmo, é violento, né? A gente está na rua, a gente sofre violência, tanto fora quanto na rua, a gente é xingado, e na rua, pessoalmente, isso assusta muito mais, mas essa galera grita muito, o que eles querem é nos calar pelo medo. Então, a gente vai com medo mesmo, e é bom sentir medo, porque o medo é um sentimento que nos deixa bem alerta, né? Se a gente for muito relaxado, a gente fica, né, sem estar alerta. O medo a gente fica em alerta, mas esse medo não pode nos calar, né? É um medo que tem que, inclusive, ajudar a gente se mobilizar com mais segurança por aí. Conto com vocês, já deixei meu número aí, quem quiser chegar junto, só me mandar uma mensagem. Obrigada mais uma vez, parabéns ao coletivo, ao núcleo, Beth Carvalho, e força para nós. O Núcleo Sernabetiba. E, perdão, Núcleo Sernabetiba também. Muito obrigada, parabéns aí para vocês. Parabéns pela camisa também. Boa noite a todos. Beijo, gente. Tchau, obrigada. Queria agradecer muito aí a presença da Érica, dizer que eu sou leitora, né? Tanto das crônicas quanto dos livros, adoro a sua forma de comunicar e espero que a gente possa trocar aí em breve. Eu admiro principalmente a tua capacidade de falar de muitas pautas. Outro dia, eu achei o máximo você falar da sustentabilidade dos panos de prato, das esponjas, porque é isso. Todos os assuntos, essas pautas fazem parte do nosso dia a dia, né? Muito obrigada por tudo, pelo teu conteúdo, pela tua presença, pelo teu carinho. Uma boa noite para todos, gente. Obrigada, gente. Obrigada, Michele. Tchau, boa noite. Valeu, gente. Beijo em todas e em todos. Valeu. Bora Bolsonaro, né? Bora Bolsonaro. Claro, sempre.